O Canadá é famoso por suas paisagens majestosas. Eles têm alguns dos parques mais bonitos do mundo. Mas você sabia que alguns deles podem ser assombrados por fantasmas, monstros e seres de outros mundos? Estes são os parques assombrados mais aterrorizantes do Canadá. Número 3. Parque Esqueleto Kingston, Ontário. Com o apelido Parque Esqueleto, certamente é assombrado. O McBurney Park é um cemitério, com um splash pad e um parquinho, perfeito para todas as idades. A área foi o maior e mais antigo cemitério de Kingston, de 1809 a 1864. Muitas das pessoas enterradas lá morreram de cólera e tifo, que varreram a cidade na década de 1840. O cemitério estava lotado em 1890. Foi fechado e entrou em desuso. Nesse período, indivíduos se mudaram para residências próximas ao cemitério, forçando os servidores municipais a higienizar o local. Portanto, a cidade resolveu converter o cemitério abandonado em parque municipal. Alguns corpos foram exumados para remoção. Durante a exumação, foram descobertas valas comuns com até 11 corpos. Inquietantemente, muitos corpos não decompostos. O tipo de solo na área tem a lei da água. É a lei da água, o que evitou a decomposição adequada dos corpos. Mover os corpos teria sido um processo muito grotesco. E as pessoas estavam preocupadas que desenterrar os corpos preservados espalharia a doença da qual as pessoas morreram. E foi um processo demorado. Estimava-se que 10.000 pessoas foram enterradas no cemitério. Então a ideia de transportar os corpos foi logo descartada. A cidade colocou grama sobre o grande cemitério. Mesmo que a cidade tenha tentado esconder o cemitério, ele se faz conhecido. Linda Ramos e seu marido moravam em uma casa do outro lado da rua do parque. Um dia, Linda estava olhando pela janela para o parque, mas uma névoa surgiu do nada. Dentro da névoa, ela viu lápides. A princípio, ela descartou isso. Algumas semanas depois, Linda e seu marido caminhavam pelo parque à noite. De repente, uma névoa apareceu. Ambos observaram lápides rodeadas por figuras fantasmagóricas e enfermas. Usavam roupas antigas. Linda e seu marido fugiram. Na borda do parque, eles se viraram. Linda e seu marido estavam olhando ao redor. Os mitos, as lápides e as pessoas se foram. Depois disso, Linda evitou o parque. Jennifer Morrow e Anna Butler eram estudantes morando juntas perto do parque. Ao retornarem da escola, encontraram as portas antes fechadas abertas e as luzes acesas. Uma noite, Hill teve um sonho que ela acordou para fazer café. Um homem estava na sala de estar gritando para ela sair de casa. Ela tentou fugir, mas ele a estrangulou. Ao acordar, ouviu Butler tossir. Hill correu para o quarto de Butler e descobriu que Butler estava tendo o mesmo sonho que ela teve. Ambos sentiram que esse homem queria matá-los. Numa manhã, Hill se preparava para a escola no piso principal. Ela subiu correndo para pegar sua mochila e parou. Ela observava duas pessoas no topo da escada. Pareciam doentes e tristes. Hill, assustada, saiu correndo da casa. Descobriram que a casa deles foi parcialmente construída em um cemitério. Se você visitar o Parque Esqueleto hoje, cuidado onde pisa, porque ossos e lápides às vezes vêm à superfície. Rumor tem que lápides acima do solo aparecem à noite durante uma lua cheia. 2. Beacon Hill Park, Vitória, BC. Perto do centro de Vitória há um espaço verde com parquinhos, parques de spray, quadras de tênis e um pavilhão de banda.
Desde que Beacon Hill foi estabelecido como parque em 1882, ele tem um lado mais sombrio, um local de despejo de corpos e um lugar para morrer por suicídio. Mas uma história se destaca das demais. Uma mulher assassinada que assombrava o parque antes de estar morta. Na década de 70, pessoas observavam uma mulher morena com longos cabelos loiros nos arbustos. Ela usava calças brancas, parecendo uma cena de filme. O rosto dela estava contorcido e ela tinha terror nos olhos. Ela tinha a boca aberta, mas permaneceu em silêncio. Era como se ela gritasse em silêncio. Ela estendeu os braços à frente como se empurrasse algo. Em novembro de 1983, um funcionário do parque encontrou um corpo em avançado estado de decomposição. Identificaram o corpo como sendo de Donna Mitchell, 31 anos. Donna Mitchell, 31 anos, cujo corpo foi identificado, desapareceu no 7º aniversário da filha, em 3 de junho de 1983. O marido de Mitchell, Davy Robertson, esperou 5 agonizantes meses por notícias sobre sua esposa. Infelizmente, não era a notícia esperada. O corpo de Mitchell estava numa área aberta próxima à entrada da rua Southgate. O corpo sujo indicava um possível assassinato. O corpo estava coberto de sujeira, sugerindo que ela havia sido assassinada. No dia do desaparecimento de Mitchell, ela trajava jeans azul e blusa, sapatos brancos e casaco cinza com gola de pele. Estava usando jeans azul, uma blusa, sapatos brancos e um casaco cinza com gola de pele. Mitchell possuía cabelo e olhos castanhos. Mitchell tinha cabelo castanho escuro e olhos castanhos. Ao examinar a terra, ele determinou que o corpo dela estava lá desde 6 de junho. Ao examinar a terra, ele determinou que o corpo dela estava lá desde 6 de junho. A polícia acredita que ela foi chamada para outro lugar e depois enterrada no parque. A polícia acredita que ela foi chamada para outro lugar e depois enterrada no parque. A polícia acredita que ela foi chamada para outro lugar e depois enterrada no parque. Ela morreu por estrangulamento. Após encontrar o corpo, ela investigou a própria morte. Visitantes do parque viram a mesma mulher gritar silenciosamente. Desta vez, a mulher tinha cabelos longos e escuros. Ela tinha os braços estendidos. A diferença era que, em vez de parecer um negativo de foto, essa aparição parecia uma fotografia positiva. As pessoas dizem que a aparição original era o sósia de Mitchell. A segunda aparição era o fantasma de Mitchell. Ela é conhecida como a sósia gritante e ainda é vista hoje. O assassinato de Thomas Mitchell ainda não foi solucionado. Um suspeito é Gary Ridgway, também conhecido como o assassino do Rio Verde. Matou ao menos 49 mulheres de 1982 a 1998. Mitchell foi uma das primeiras vítimas dos assassinatos de Ridgway. Mitchell foi estrangulada também, como as vítimas de Ridgway. Mas Ridgway nunca confessou o assassinato dela, e nenhuma evidência o conecta ao crime. No momento da gravação, o caso Donald Mitchell é considerado frio. Número 1. Reserva do Parque Nacional. Nahanni, região de Dachau. Territórios do Noroeste. Este enorme parque remoto no norte do Canadá guarda uma história de mortes misteriosas, criaturas e A reserva Nahanni é a maior do Canadá desde 2010. O Parque Nacional Hausene é 3 vezes o tamanho do Parque Nacional Yellowstone no Zeuá. Nahanni recebe apenas 1.000 visitantes por ano, enquanto Yellowstone recebe 5 milhões por ano. O Parque Nahanni fica a leste do Alasca e do Ártico canadense. Este patrimônio mundial da Unesco, acessível por hidroavião ou barco, vale a pena ser visitado. A tribo Naha originalmente vivia na área e lançou a parte inferior. Eles eram guerreiros violentos que viviam nas montanhas. Eles torturavam seus inimigos, mutilavam corpos, matavam crianças e capturavam mulheres. Os povos Dene viviam nas terras baixas e evitavam a área de Nahanni porque pensavam que era amaldiçoada.
Os Dene enviaram batedores às montanhas para localizar os Narra. Eles queriam matá-los de uma vez por todas. Batedores encontraram acampamento e voltaram às terras baixas para trazer guerreiros. Quando retornaram ao acampamento Narra, eles cercaram suas tendas, abriram suas abas e não encontraram ninguém. O grupo desapareceu e nunca mais foi visto. A partir de 1800, os prospectores visitaram o parque em busca de ouro. Uma das histórias mais infames segue os irmãos, Francisco e Willie MacLeod. Em 1904, os irmãos acharam ouro no parque. Retornaram no próximo ano. Até 1908, Carlos, o irmão mais novo, não tinha notícias deles. Na primavera, uma canoa abandonada parecida com a dos irmãos em Nahanni foi achada nas terras baixas. A canoa foi achada no sul de Nahanni. Carlos soube da canoa pelas notícias locais. Ele montou um grupo de busca preocupado com seus irmãos. Encontraram um acampamento abandonado rio acima. Próximo à fogueira, sob cobertas, encontraram 2 esqueletos decapitados. Um esqueleto alcançava um rifle enferrujado. Carlos reconheceu as roupas. Eram seus irmãos, Francisco e Willie. Ainda havia caixas de suprimentos e quartzo de ouro no acampamento. Não encontraram suas cabeças em lugar algum. Essas são as mortes que deram à área o apelido de Vale do Homem Morto. Relatórios indicam que os irmãos MacLeod foram mortos, mas se foi assim, por que os assassinos levaram seu ouro ou suprimentos? Em 1915, Campo Pulex Mount administrava um posto de comércio da Companhia de Comércio do Norte. Ele recebeu uma carta de seu amigo, um prospector norueguês chamado Martin Jorgensen. Jorgensen relatou encontrar ouro no Vale Nahanni. Então Field e seus amigos foram ao Vale Nahanni para encontrar seu amigo e a fortuna. O grupo encontrou a cabana de Jorgensen, ou o que restou dela. A cabana agora não passava de cinzas. O esqueleto decapitado de Jorgensen estava fora. Field e amigos marcaram a sepultura dos ossos com uma cruz. A Polícia Montada Real Canadense investigou a estranha morte, mas não conseguiram entender o ocorrido. Após as mortes, começaram a acreditar que a área estava amaldiçoada, como os Dene sempre disseram. Mas parece que a perspectiva de encontrar ouro era maior do que o perigo da área. Até os melhores ao ar livre acabaram mortos e sem cabeça, como Yukon Pescador. Ele era um fora da lei que fugiu para o Vale Nahanni. Ele visitava o posto de comércio de Field e estocava suprimentos antes de voltar para o mato. Field disse que Fisher tinha instintos animalescos, já que vivia um estilo de vida tão primitivo. Mas um dia seus restos decapitados foram encontrados, e o que ocorreu com ele permanece um mistério. Em 1930, o caçador Phil Poderes construiu uma cabana no Vale Nahanni. 2 anos depois, ele não conseguiu encontrar sua noiva, a senhorita Swenson. Eles deveriam se encontrar em Nahanni Butte para se casarem. Então ela contatou a GRC. Os Mounties e Field buscaram Powers. Infelizmente, acharam uma cena igual à de Jorgensen, uma cabana queimada com um esqueleto decapitado. Não foi considerado um acidente, nem um suicídio, mas um mistério. Há muitas outras histórias de pessoas que morreram misteriosamente na área e foram encontradas sem cabeça. Muitas pessoas sumiram. Uma explicação para essas mortes e desaparecimentos é o Nahanni. Os Dene estavam aterrorizados com esses gigantes peludos canibais de olhos vermelhos. Em 1900, Dene e visitantes descreviam suas pegadas como de 1 metro de comprimento. Os Nahanni podiam arrancar árvores e suas raízes da terra apenas com as mãos. A pele deles era resistente a ponto de balas não os machucarem.
Os Nahani procurariam um acampamento e se esconderiam na mata. Assobiavam e atiravam pedras e paus nos acampantes. Os Nahani capturavam e comiam crianças, mulheres e caçadores solitários no meio da noite. Ocasionalmente, suas vítimas escapavam e contavam a história. O próprio Campo Puli viveu para contar a história. No verão de 1914, Field e seu grupo foram visitados por Nahani. A criatura se escondeu na mata e atirou paus nas tendas. Isso aconteceu muitas noites seguidas. Uma noite, Field e amigo passeavam pelo acampamento. Viram uma enorme figura parada no cascalho à sua frente. Tinha quase 7 pés de altura, coberto de pelos e muito musculoso. Eles atiraram nele e ele fugiu. Se o Nahani não te incomodar no parque, talvez um fantasma o faça. Antônio Roche trabalhou para o Parques Canadá em julho de 2010. Ele, Miguel e Jen, seus colegas, precisaram limpar trilhas e reabastecer uma cabana com lenha. Eles estavam no Lago Coelho Chaleira, dentro da reserva do Parque Vale Nahani. Um dia todos dormiam. Roche e Miguel estavam num quarto. Miguel na cama superior e Roche na inferior dormindo. Jen estava em um sofá na sala de estar. Roche ouviu passos da cozinha para o quarto. Ele estava deitado de bruços e não viu quem era. Alguém tocou no seu calcanhar. Ele pensou que era a Jen tentando acordá-lo para ajudá-la com as tarefas dela. Então ele ignorou e voltou a dormir. Logo depois, ouviu passos e sentiu um sacolejo no ombro direito. Ele pensou novamente que era Jen e voltou a dormir. Mais tarde, ele ouviu os passos novamente, mas desta vez pareciam passos raivosos e fortes. Então alguém sacudiu violentamente seu ombro direito. Roche se ergueu sem ninguém por perto. Miguel dormia na beliche de cima e Jen no sofá. Ele acordou Jen e perguntou a ela por que ela o sacudiu. Ela disse que estava dormindo o tempo todo. Roche acordou Miguel e perguntou se tinha sido ele. Mas Miguel disse que estava dormindo o tempo todo. Um mês depois, Antônio Roche estava de volta a Rabbit Kettle com 2 outros colegas de trabalho e um estudante que estava fazendo vídeos promocionais. Após um dia filmando, os 4 cozinharam algo ao redor de uma fogueira. Após finalizarem, buscaram por animais selvagens no mato ao redor com binóculos. Justo então, Roche ouviu um homem na floresta imitando um corvo. Ele reconheceu o som, pois ele e seus irmãos faziam constantemente na infância. Antes, visitantes eram proibidos nesta área do parque por incêndios florestais. Então era improvável que fosse um visitante humano. Também não viam ninguém pelos binóculos. O vento intensificou-se e ouviram uma mulher a cantar. Poderia isso ter sido os Nekani ou espíritos de pessoas que morreram no parque? Isso permanece um mistério. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se gostou, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se acabou de encontrar este canal, confira também o nosso outro canal, Criminally Listed. Apresentamos mais de 325 vídeos de histórias verídicas de crimes estranhos. Encontre-o em youtube.com, Criminally Listed. Temos um podcast, Criminally Listed Presents into the Killing, sobre casos não resolvidos finalmente solucionados. Ele está disponível no Costureiro, Spotify e Amazon Music, e onde mais houverem ótimos podcasts. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Te vejo na próxima vez.